Você sabe, o Brasil está em crise. Mas isso não significa que o país não tem jeito. É na crise que vemos quem está ao lado do povo. E por acreditar que é possível superar esse momento, que o Partido dos Trabalhadores apresentou o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Esse país é muito grande, esse país tem que ser respeitado, esse país tem que ter o direito à paz, ao amor, à esperança. São ações para fazer a economia crescer e o povo ter oportunidade de novo. Porque a esperança do Brasil está no seu povo. É vacina no braço, comida no prato e o povo empregado. Partido dos Trabalhadores, o partido da esperança. Todo brasileiro tem direito à dignidade, Ao cuidado, à vida, a estudar, trabalhar e crescer. Todo brasileiro e toda brasileira. tem direito à esperança. Foi em nome desses direitos que há 41 anos nasceu o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Um partido criado pelo povo brasileiro para fazer da sua luta a nossa luta. Vacina no braço, comida no prato. O Partido dos Trabalhadores acredita que todo ser humano tem uma vocação natural para a felicidade. Filie-se ao Partido dos Trabalhadores, o partido da esperança. Olá, uma boa noite para todas as pessoas que estão aqui conosco. Esse é mais um programa Liga Preta, aqui pela TV PT. O Liga Preta é um programa da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT, em parceria com o Núcleo de Igualdade Racial da Fundação Perseu Abramo, NAP de Igualdade Racial. Hoje nós temos mais uma discussão importantíssima para todas, para todos e todes, e eu começo, antes de falar sobre o tema, mandando um abraço para o nosso secretário nacional de combate ao racismo do PT, Martins das Chagas, e a sua assessora e que nos dá todo o apoio, a Roseli, que sempre estão conosco assistindo também o programa. Hoje é a minha vez na parceria de fazer mais uma apresentação, mais uma mediação. Eu sou Nilma Lino Gomes, eu sou professora titular emérita da UFMG e também do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo. O nosso tema de hoje é atualíssimo também, é sobre racismo ambiental, algo que nós precisamos entender mais, compreender mais, e como eixo do nosso programa de hoje, nós temos alguns pontos que eu quero colocar para vocês no início, antes de apresentar as duas pessoas, os dois profissionais que estarão conosco aqui. Vamos pensar hoje sobre a questão do racismo ambiental e os seus impactos na nossa sociedade, essa relação colonial, né, com a terra e o território, e pensando os povos negros, a população negra quilombola, as pessoas pobres no nosso Brasil que vivem e precisam da terra e território, ressignificam essa terra e território, assim como as comunidades indígenas e tantos outros. Nós também vamos falar sobre a questão da preservação do meio ambiente e a sua relação com os povos e as comunidades quilombolas, e tocar na questão do racismo ambiental, a educação, os currículos. Esse seria talvez um outro programa de desdobramento, mas nós vamos pelo menos falar um pouco sobre essa questão, que também é muito importante. E, claro, não podemos deixar de falar sobre a presença das mulheres negras e a sua defesa pelo território e toda uma relação com o racismo ambiental. Para abrilhantar esse programa e conversar conosco, eu tenho hoje comigo aqui a presença de Givânia Silva, que mais uma vez está aqui no Liga Preta. A Givânia já esteve aqui outras vezes. A Givânia é membro fundadora da CONAC, ela é mestra em Políticas e Gestão da Educação pela UNB, ela é doutoranda em Sociologia também pela UNB, e ela é ex-secretária nacional de Políticas para as Comunidades
tradicionais da CEPIR, com quem eu tive o prazer de trabalhar na minha gestão, né, da CEPIR, ela esteve comigo, e é ex-coordenadora geral de regularização dos territórios de quilombos, do INCRA. Givânia, é um prazer ter você aqui com a gente, seja muito bem-vinda, e eu quero também chamar e falar, né, da outra pessoa, outro profissional que vai estar aqui junto com Givânia e eu, que é Renato Emerson dos Santos. Renato, um prazer ter você também conosco aqui no programa. É a primeira vez do Renato no Liga Preta e eu espero que você volte muitas outras vezes. E o Renato, ele é geógrafo, ele é mestre em planejamento urbano e regional e com doutorado em geografia. Ele atualmente é professor do IPUR, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu quero, então, dar a palavra para que a Givânia e o Renato façam breves saudações para as pessoas, começando, então, pela Givânia. Boa noite, Nilma. Cumprimentar e agradecer o convite mais uma vez. Cumprimentar meu amigo Renato. Renato, é alegria te ver, pelo menos aqui pelas telas, né, Renato? Já que a gente não está conseguindo se ver pessoalmente. Agradecer à equipe da Secretaria de Combate ao Racismo e todos aqueles que nos assistem. Estou de volta aqui no Liga Preta, sempre a convite, mas também sempre é uma alegria poder aprender com você, Nilma, e hoje aprender com você, aprender com o Renato, com quem eu aprendo sempre, e trocar ideias aqui sobre temas tão importantes e que têm tanta relação com nossas vidas ou nossas mortes também, né? Então, estou muito contente de poder, nessa noite, compartilhar aqui com os que já nos assistem e com os que vão nos assistir depois, nesse canal, que é também uma forma de democratização da comunicação. Muito obrigada pelo convite. Estamos juntas. Eu que agradeço mais uma vez, Givânia, e agora também Renato, para fazer suas saudações iniciais. Bom, boa noite, Nilma. Boa noite, Givânia. Queria também agradecer pelo convite para participar dessa atividade tão importante sobre uma temática, sobre articulações de temáticas que são tão caras e importantes para a nossa luta antirracismo. Ter essas companhias que me honram tanto, né, duas referências para mim, Nilma e Givânia, tanto referências do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista da luta, né, ou seja, na verdade, entrelaçando essas duas dimensões, referências de trajetórias de militância e militância acadêmica em prol da democratização racial da nossa sociedade. Essas temáticas que a gente vai fazer hoje, essas temáticas que a TVPT abriga hoje, são temáticas de urgência para a nossa sociedade. E nesse sentido, eu me sinto muito honrado de ter sido convidado para estar aqui debatendo com vocês nessa noite tão agradável para todos e todas. Obrigado. Obrigada, Renato. Bom, eu também acho que gostaria de dizer para as pessoas que eu estou me sentindo muito feliz de conversar com esses dois colegas profissionais, que também são dois grandes amigos, são duas pessoas que eu admiro muito. Então é sempre bom a gente estar juntos nas mesmas fronteiras, né? E mesmo que seja virtualmente, em função de uma situação ainda dramática no nosso país, embora tenhamos um quadro de melhoria, que é a pandemia Covid-19 e também o desgoverno e uma política sanitária muito errática que nós temos vivido no nosso país, né? E graças à luta da própria população negra é que a gente tem conseguido, junto com a população brasileira de modo geral, mas aqui eu quero destacar as denúncias do movimento negro, internacionais, inclusive, é que a gente tem conseguido, de alguma forma, pressionar para que esse quadro comece a mudar, né? E todos e todas aquelas que têm lutado pela retomada da democracia, né? Nós temos que reconhecer isso. E, já começando com a nossa conversa, eu vou começar a conversar primeiro com o Renato. Então, Renato, eu queria que você conversasse conosco como um homem negro, professor, pesquisador do IPUR, da UFRJ, que atua no campo da geografia, discute a questão do espaço e relações raciais, que você nos ajudasse a compreender, né, o conceito de racismo ambiental, que nos ajudasse a discutir um pouco esse conceito e a relação que ele tem com essa
economia predatória que nós vivemos, né, no Brasil, e que exacerbou desde o golpe de 2016 e a ascensão da extrema-direita em 2018. E nessa discussão, que você falasse um pouco para a gente como é que você vê também a discussão do racismo ambiental no campo da educação, né? Particularmente no campo da geografia, mas se você quiser estender também para pensar em outros campos da educação e a licenciatura, como é que você vê isso? Então, queria que você nos ajudasse a compreender esse contexto. Bom, obrigado, Nilma. Excelentes e complexas questões, bastante abrangentes, mas eu creio que é necessário fazer essas pontes entre as discussões. Essas pontes se impõem a todos e todas nós que lutamos por uma transformação social, pela justiça social. O conceito de racismo ambiental tem uma origem muito vinculada à identificação de uma racialização de impactos ambientais. Isso evidentemente nos implica, né, numa pluralização ou numa complexificação conceitual, né, que desloca, né, da ideia de raça e de racismo para a imposição de racialização de comunidades, né, que tem tratamento discricionário a partir dessa identificação de uma racialidade, a partir da imputação de um determinado pertencimento racial que não se coaduna com as normas raciais definidas pelos grupos hegemônicos. Então, comunidades negras, comunidades indígenas, comunidades não brancas, enfim, de um modo geral, foram identificadas como aquelas às quais os piores impactos ambientais estavam vinculados. Ou seja, tinha um direcionamento, uma discriminação de base territorial que afetava mais fortemente essas comunidades racializadas. Não apenas a dimensão dos impactos ambientais, mas também se identifica como condições ambientais de proteção, inclusive contra fenômenos naturais, passavam também por essa diferenciação racial. Então, comunidades não brancas, comunidades negras, sobretudo, eram identificadas como aquelas comunidades com sistemas de proteção a funcionamentos ambientais, né, além de empreendimentos econômicos, enfim, destinação de resíduos, entre outras dimensões de impactos. Essas comunidades eram identificadas como aquelas que tinham pior condição de proteção ambiental e também condição de infraestrutura. Né? Esse é um dado que a gente identifica ainda hoje, né, não só nos Estados Unidos, onde essa noção começou a ganhar força, mas aqui no Brasil também, onde a gente tem diferentes formas de territorialização de comunidades negras em espaços urbanos, através de formas de segregação socioespacial, ou em espaços não urbanos também, mas essa dimensão da diferenciação espacial de impactos ambientais, de condições ambientais de proteção ambiental e de condições de infraestrutura sanitária, inclusive, né, se verifica no nosso território. Eu estive há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, numa banca de defesa de tese de doutorado, em que a candidata identificava, como, por exemplo, aqui no caso do Rio de Janeiro, por mais que a gente tenha alcançado uma quase universalização do acesso ao fornecimento de água, as comunidades que eram afetadas com um pior serviço de disponibilização, de oferta de água, onde a qualidade do serviço é pior, eram comunidades em áreas de maioria negra. Então, essa é a primeira formulação do conceito de racismo ambiental. Quando ele chega aqui no nosso contexto, no contexto brasileiro, no contexto latino-americano, a gente tem uma série de lutas sociais, de grupos que vêm não só defendendo as suas vidas, suas permanências, sua existência, mas também mostrando que as suas vidas são permeadas por formas culturais específicas, por matrizes culturais que dão sentido à existência desses grupos. Esses grupos, que muitas vezes são chamados de povos comunidades tradicionais, promovem um alargamento do conceito de racismo ambiental para essa dimensão também da desqualificação histórica de matrizes culturais. E aí a gente identifica isso desde o processo de colonização, aqui pensado, né, como um processo macro, não apenas de conquista territorial, mas de imposição de formas, de matrizes de poder no território,
né, de hierarquização, de opressão de grupos, de desqualificação dessas matrizes culturais, de desqualificação dessas formas de existir desses grupos, né, que são, que têm experiência de capitalismo a partir dessa desqualificação, além da dimensão corpórea das classificações raciais, né, isso promove um alargamento do conceito de racismo ambiental. Então, a gente também passa a identificar como uma dimensão crucial do racismo ambiental no nosso território, né, essa subalternização de grupos cuja existência se pauta em matrizes culturais, formas de relação com a natureza, formas de relação social, de coletivização da relação com a natureza, de formas de uso comum, que são relação com a natureza, mas também são formas comunitárias de instauração de comunalidades por parte desses grupos que têm na relação com a natureza, né, parte fundamental da sua constituição cosmogônica, né, e a desqualificação dessas formas de existir também aparece, né, se apresenta para nós como mais uma dimensão do racismo ambiental. Então nós estamos falando de um conjunto de fenômenos, de formas de territorialização de grupos não brancos, né, grupos negros, grupos indígenas, né, que não só sofrem impactos ambientais num grau discricionário, né, maior do que áreas de maioria branca, mas também grupos que têm sistemas de proteção, atendimento a sistemas de proteção ambiental mais precários e também tem essa desqualificação das suas matrizes culturais. Isso é uma consequência direta desse modelo de economia predatória que se instaura aqui desde o início do processo de colonização. O nosso processo de colonização é um processo de instauração de uma forma de gestão, de uma matriz de gestão do território por parte dos nossos grupos dominantes, que tem o território, e aí o território é a terra, mas também são essas matrizes culturais, são o recurso, o território quanto recurso não comporta apenas a dimensão da natureza, mas também os seres humanos, as relações que se estabelecem sobre ela e junto com ela. Né? E a relação que as elites se instauram aqui, historicamente, é a relação de ver isso como um conjunto de fundos territoriais a serem apropriados no momento em que mais lhes interessa, de acordo com as suas alianças econômicas. Então esse modelo de economia predatória se instaura desde 1492, se a gente for pensar em termos de América Latina, e 1500, se a gente for pensar em termos de Brasil, o momento que começa a formação do território brasileiro. Esses grupos têm a formação do território brasileiro como um processo de branqueamento, e aí branqueamento não só da composição populacional, que a gente teve no Brasil, né, a importação de imigrantes, mas também o branqueamento das matrizes culturais de relação com o território. Essas dimensões todas é que a gente vem indicando que entrem como item curricular no ensino da educação. O deseurocentramento de matrizes curriculares implica necessariamente na consideração de uma pluralidade de matrizes territoriais, de formas culturais, de relação cultural, de relação social, de formas de existir no território e com o território. Esse deslocamento ainda é um deslocamento incipiente, porque ele implica não só em inserir a temática do racismo ambiental nas estruturas curriculares, mas também rever conteúdos que são trabalhados, rever formas de estrutura nossas leituras de mundo. Esse é a disputa curricular que nós temos feito, no meu caso, no campo da geografia, mais em específico. É muito interessante que você nos fala, Renato, ótima sua exposição sobre a conceituação do racismo ambiental, essa discussão abrangente, e chegando até a educação, né, pensar assim, porque eu acho que quando nós falamos em descolonizar, não é isso? Tem se discutido muito a questão da descolonização dos currículos. Eu penso que essa é uma discussão que nós ainda precisamos fazer com mais contundência, com mais força, com mais diálogo, inclusive, no campo disciplinar, nos diferentes campos disciplinares e no campo da política, não é isso, Renato? Porque no campo da política também nós não temos uma discussão, mesmo falando sobre a biodiversidade, a questão da sustentabilidade, a transição ecológica, eu ainda não tenho visto uma discussão mais potente sobre o racismo ambiental nesses campos e nesses espaços. Então, te agradeço muito. E eu quero linkar, né, essa conversa que nós tivemos, a sua resposta, com a pergunta que eu quero fazer para a Givânia, que é tentar entender, então, essa relação entre o racismo ambiental e as comunidades quilombolas, né? Como você mesmo falou, desses grupos
negros e não negros em determinadas situações de vida que sobre eles incidem essa economia predatória e também o racismo, né? Então, queria ouvir um pouco sobre Givânia falar sobre essa questão das comunidades quilombolas, Givânia, e pensar um pouco com você o que eu anotei aqui, que é que defender as comunidades quilombolas, principalmente nesses tempos que nós vivemos agora de ataques à democracia, tem a ver com a defesa dessa justiça ambiental, que é um tema também que aparece quando nós falamos sobre racismo ambiental. Então, Givânia. Bom, Nilma, falar até depois do Renato fica mais complicado, né? Assim, mas eu vou tentar falar algumas coisas aqui pensando desse lugar, né? Primeiro, dizer que acho que o Renato já tocou nesse ponto, que para a gente chegar no racismo, para a gente entender o racismo ambiental, a gente tem que entender essa estrutura que o racismo se sustenta, né? Antes do ambiental, nós vamos ter que entender como que o racismo estrutural condiciona nosso fazer, condiciona nosso pensar, condiciona, inclusive, nossas defesas territoriais, né? Porque a gente consegue ver muita gente preocupada, muitas pessoas preocupadas com o meio ambiente e tudo, mas, ao mesmo tempo, não faz uma leitura de quem são os sujeitos, de quem são os grupos que, historicamente, estiveram nesses lugares e defenderam esses espaços. Então, eu costumo dizer, Renato, que os povos indígenas e as comunidades quilombolas foram responsáveis para que a gente chegasse a ter uma lei de proteção, né, que protegesse, que criasse parques nacionais, que criasse reservas, mas, ao mesmo tempo, tem uma incompatibilidade, porque há uma sobreposição de interesses aí. Então, por que é isso? Porque a gente não tem uma leitura nenhuma ainda mais aprofundada de quem são essas comunidades, como que essas comunidades vivem. A gente ainda carrega o sentimento das comunidades como algo que deve, talvez, existir ou não, as dúvidas sobre quem são essas comunidades e como elas vivem. Por quê? Porque tem um problema que eu acho que o Renato tocou aí no final da sua fala, que é a nossa matriz, né? Nossa matriz curricular, nossas matrizes curriculares, né? Pensando assim, um sistema como um todo, né? No sistema, a gente tem escutado muito esse debate nas universidades, e eu acho que ele é extremamente potente e necessário, mas ele não é só necessário na universidade, ele é necessário em todo o nosso sistema. Então, o que acontece? A gente se forma o tempo todo, a gente entra na escola e a gente chega na universidade e a gente não escuta falar das comunidades quilombolas. Então, como se eu não escuto falar, eu médico, eu advogado, eu engenheiro, eu geógrafo, eu enfermeiro, eu quem que seja, então eu vou ter dificuldade, né, de entender como que essas comunidades se relacionam com esses territórios. E aí há um confronto, na verdade, nesse entendimento do que são os territórios, né? Eu acho que o Renato falou, o território não é só o que a gente consegue medir geograficamente ou mensurar. O território também é esse complexo de pertencimento. Então, eu acho que se tem uma coisa que conseguiram tirar do nosso povo, foi parte desse sentimento de território. E parece que quando a gente está falando de território, a gente está falando dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, dos assentamentos, etc. Não, nós estamos falando de território no sentido muito amplo da palavra. Por quê? Porque quando a gente vai olhar essas populações, sejam elas as comunidades negras, as comunidades quilombolas, estejam elas formadas por meio de quilombo, ou mesmo que saíram das suas comunidades e foram jogadas nas periferias, são elas as que menos têm acesso a serviço público. Ou seja, mais do que o racismo ali naquele ambiente onde ela está vivendo, seja no urbano ou no rural, tem a grande estrutura do racismo, que é jogar essas populações em lugares
sempre com menor acesso a bens e serviços. Então, no caso das comunidades rurais, esse problema ele se agrava, não vou dizer que ele se agrava mais, eu vou dizer que ele se agrava de forma muito acentuada, porque há uma disputa muito grande ali, sobretudo com os setores muito poderosos da sociedade, como o setor minerário, como os grandes empreendimentos. Então, e o que a gente tem visto nos últimos tempos, Nilma, é exatamente uma desconsideração institucionalizada desses coletivos, desses grupos, com o afrouxamento de leis, com a extinção de órgãos, com mudança de função de órgãos que trabalhariam numa função agora. Quer dizer, você tem todo um Estado que antes tensionado para cumprir aquilo que estava na Constituição, assegurado na Constituição, agora nós temos esse mesmo Estado fazendo exatamente o contrário, fazendo um movimento de deslegitimação da Constituição, eu vou chamar de rasura da Constituição, para, então, abrigar os interesses dos grandes, né, do grande capital, e aí são os grandes, a plantação para exportação, a criação de animais também para vender carne para fora do Brasil, enquanto o brasileiro sequer come carne. Hoje saiu que ossos e restos é o que mais tem aumentado de preço nas grandes redes de açougue. Por que isso? Porque o estrangeiro está comendo a carne que nós produzimos, desmatando e queimando cada vez mais, envenenando cada vez mais o solo brasileiro, e o brasileiro, com um alto índice de desemprego, a pandemia piorou, e um desgoverno que se soma em desvantagem dos trabalhadores, estão comprando osso e comprando restos de comida. Então, tudo isso, olha bem, eu digo para o mundo que eu sou o maior produtor de carne, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer para o mundo que o meu povo come osso, restos de carne. E aí, quando você vai olhar, Nilma, quem são esses sujeitos, esses grupos, você logo localiza, eles têm um marcador racial. Na questão, e aí eu finalizo essa intervenção dizendo o seguinte, que no caso das comunidades quilombolas que estão tanto no meio rural como no meio urbano, a disputa é com os grandes empreendimentos, com a especulação imobiliária, com as ferrovias, etc, etc. No campo, no meio rural, com as madeireiras, com as mineradoras, com as grandes barragens, com os grandes plantios de arroz, de soja, que não é para o brasileiro comer. Porque quem põe comida na mesa do brasileiro é a agricultura familiar. Isso que a gente tinha que entender, isso era que a gente tinha que aprender na escola, que quem põe comida na nossa mesa é o agricultor, a agricultora. E as mulheres, Nilma, têm um papel fundamental nesse processo. E por quê? Porque as mulheres não só fazem enfrentamentos políticos diversos, como também são portadoras de conhecimentos e saberes tradicionais, responsáveis por grande parte da manutenção desses conhecimentos que, apesar de tudo, apesar de 5 séculos, apesar de 300 de escravidão, apesar de tudo, ainda se mantém. Então, eu não consigo entender quando a pessoa fala de agroecologia se não falar do racismo. Não entendo quando as pessoas se autodeclaram ambientalista sem falar do racismo ambiental, sem falar do racismo estrutural e sem defender as populações que historicamente fizeram esse enfrentamento, não em seu nome, mas em nome da sociedade brasileira. Com certeza, Givânia, com certeza. Acho que você tem toda a razão, e acho que esse é um grande alerta, e eu penso que é um grande alerta, não só para o Brasil, mas é um grande alerta para o campo da esquerda. É isso que nós estamos pensando no campo emancipatório, naquele campo que traz propostas democráticas para o nosso país. Então, já passou da hora da gente entender que não dá para discutir democracia sem a gente discutir também combate ao racismo, que não dá para a gente discutir economia, capitalismo, sem também discutir a questão do racismo e mais. Quando pensarmos as proposições de políticas, é isso? Políticas públicas,
para a economia, para pensar as questões da economia, as questões da igualdade, direitos humanos, etc., nós temos que colocar aí o antirracismo, né? Temos que colocar o antirracismo como um eixo. E eu acho que essa conversa nossa aqui, ela é muito interessante, né? Para a gente entender essa perversidade do racismo, né, gente? Porque é um fenômeno só, o racismo é um fenômeno, mas ele tem dimensões, né? Ele é tão complexo e ele vai, sabe, espalhando suas teias, né? Então ele tem essa dimensão que é estrutural, ele tem a institucional, ele tem essa que nós estamos falando que é ambiental, né? Ele tem suas ramificações no campo da cultura, no campo das ideologias, né? Das ideias, das práticas, e por isso é tão desafiador combater o racismo. E nesse caso aqui a questão do racismo ambiental. E você toca, Givânia, na sua resposta, na questão que vivemos agora de forma avassaladora, que é a pandemia. E é sobre isso que eu quero fazer a pergunta para o Renato agora, né, para a gente conversar um pouco, Renato, sobre essa relação, sobre a relação racismo ambiental, a pandemia, né, as questões territoriais que nós estamos falando aqui, e o impacto sobre a vida da população negra, né, os direitos da população negra brasileira. Givânia falou também sobre essa dimensão, mas eu queria te ouvir mais especificamente, como é que você vê essa relação? A Givânia disse que é difícil falar depois de mim, é difícil falar depois dela, né? Porque ela complexifica, né, o leque, traz diversas e múltiplas dimensões que dá vontade da gente continuar dialogando. Essa dimensão de gênero que ela traz é fundamental. Essas mulheres são acervos, né, de manutenção desses conhecimentos, desses saberes, que entrelaçam todas as dimensões da vida, né, desde a dimensão da relação com a natureza até, enfim, e as diferentes formas de relação com a natureza, né, saberes etnobotânicos, por exemplo, né, como diz a nossa Angela Gomes. Enfim, a pandemia é uma crise sanitária que se abate sobre um país, no nosso caso, né, já numa crise social e crise política, né, que se abate chega com mais uma camada dentro de um processo de depauperação do tecido social, do nosso tecido social, de esfacelamento de qualquer ideia de pacto social que pense na promoção social das nossas populações do país como um todo. Ou seja, a pandemia ela chega num contexto de um golpe continuado, que já vinha se materializando há alguns anos, né, na forma da retirada de direitos, né, na usurpação e na entrega, no entreguismo dos nossos recursos, né, e uma dimensão dessa crise que a gente já vinha vivendo, né, essa dimensão da hiperexploração, da hiperpauperização que a Givânia tanto toca, e nos encontra exatamente no momento que nós temos um desgoverno, né, que opta, ao invés de buscar controlar a situação, né, se esmera para controlar a narrativa sobre a situação da pandemia. Então, nesse deslocamento, né, de deixar de lado a situação, né, e buscar controlar a narrativa, né, sobre a pandemia, o que nós temos é o esfacelamento dos nossos sistemas de gestão territorial nesse contexto, que repito, é algo que já vinha ocorrendo, né? Nós vemos os números de desmatamento apontando isso, e nós vemos os ataques que esse governo vem fazendo, desde o INPE, né, ao IBGE, a todos os órgãos capazes de produzir diagnósticos que contrabalancem, que se contrapõem a essas narrativas hegemônicas. Então a gente tem no ano, como foi ano passado, por exemplo, a queima de mais de um terço de um bioma inteiro, o nosso Pantanal, e fica por isso mesmo, né? No caso da pandemia, esse desleixo aparece na forma de uma puerilidade, enfim, de uma superficialidade, por exemplo, na busca da produção de diagnósticos sobre a pandemia, né? A subnotificação de casos, né? A falta de um comando de política pública para um preenchimento, né, denso, né, da situação da pandemia, não realização de testes em massa, né? E, como resultado disso, né, a gente tem uma carência dos dados racializados sobre a pandemia, já que a gente não tem um comando de política pública. A política pública depende de comando, depende de ambiência,
depende de conscientização dos atores envolvidos. Então, nós sequer temos preenchimento adequado dos formulários geradores de informação sobre a pandemia. Eu comecei a analisar, buscar a análise racializada dos dados aqui no Rio de Janeiro no final do ano passado, e a gente encontrou, em alguns momentos, mais de 50% de não notificação da dimensão racial dos dados coletados, e sem falar daquilo que não foi coletado. A Coalizão Negra por Direitos, desde o início, assim como da pandemia, assim como o GT de Saúde Coletiva da População Negra da Abrasco, né, entrar e judicializar, né, esse preenchimento, mas, enfim, essa decisão de controlar a narrativa ao invés de controlar a situação coloca a população negra nessa situação de vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade na qual as desigualdades raciais vêm aparecendo desde o início da pandemia, vem se mostrando por conta da precarização social da população negra. Aqueles sujeitos que são obrigados a se expor às condições de contaminação em transporte são majoritariamente negros. O que a gente tem, por outro lado, são formas de reação nessa situação. Então, o que a gente tem são comunidades, tanto nas cidades como fora das cidades. Está aqui a Givânia, né, da CONAC. A CONAC, por exemplo, desde o início da pandemia, fez uma tentativa de monitoramento territorializado, com um mapa, né, no site da CONAC, acompanhando casos de contágio e óbito. A gente tem diversas comunidades, de maioria negra, nossas favelas, nas cidades, que você tem ativismos territorializados de grupos locais que fazem controle, monitoramento e também tentativa de sustentação à crise social que se agrava nesse contexto de pandemia. Eu posso pontuar o exemplo, né, com o qual o meu grupo começa a se relacionar agora, na forma de assessoramento, do grupo SOS Providência, no Morro da Providência, considerada as primeiras favelas do Rio de Janeiro, a primeira a ser chamada dessa forma como favela, no Rio de Janeiro, histórica, numa região chamada de Pequena África. Lá o SOS Providência constituiu um grupo chamado de moradores monitores, e vem fazendo um acompanhamento, né, regionalizando a favela, né, acompanhando como é que é a situação sanitária e social. Ou seja, nós temos nesse contexto os grupos locais fazendo planejamento territorial diante dessa omissão do nosso governo. Trazer o debate racial para isso é uma tendência que a gente vem tentando forçar. Né? Eu venho dialogando agora com o campo de planejamento urbano, para concluir, né? E a gente vem tentando identificar e trazer como é que a dimensão racial se entrecruza com a ambiental também no campo do planejamento urbano. E aí eu lembrei agora, né, tem um grupo nos Estados Unidos de planejadores e planejadoras não brancos, né, que, coordenados pela professora Anania Roy, no ano retrasado, fez um manifesto que é Abolitionist Planning, que é planejamento abolicionista. É como planejar a cidade para a igualdade racial. E um dos capítulos fundamentais é a dimensão do racismo ambiental. A constituição do sistema de proteção ambiental, mas com uma crítica a uma questão que é muito cara para nós, planejadores, gestores e gestoras negros, né, que é uma crítica ao chamado, enfim, é uma questão com a qual a gente já vem dialogando aqui no caso brasileiro, das políticas de promoção de igualdade racial, que é a relação das políticas focalizadas com as políticas universalistas. Né? Que é a necessidade de a gente disputar a ideia de universalismo, que na sua origem, o universalismo europeu, né, aquele que nasce como formação discursiva na biologia, que é a mãe do racismo científico, esse universalismo é um universalismo hierarquizante. E esse vício de origem, de universalismo, diz que somos todos humanos, entretanto alguns são mais evoluídos do que outros, alguns estão mais próximos da fronteira com os animais, da fronteira com o macaco. Esse universalismo, que se diz universalismo humanista, mas hierarquiza grupos, é o universalismo que calça as nossas políticas universalistas. Por isso que aqui, mesmo quando se universaliza o acesso, a qualidade é pior, e esse acesso com a qualidade pior é exatamente para onde? Para as comunidades de territórios de maioria negra. Então nós temos que romper com esse vício de origem dos nossos paradigmas universalistas de construção de políticas públicas no nosso país. Concordo, ótimo. A gente tem mesmo que disputar, né, esse universalismo, trazer as nossas questões para esse campo. E eu penso sempre, Renato, que há um enriquecimento das análises quando nós trazemos a dimensão da raça ressignificada, trazemos a dimensão do racismo e do antirracismo para pensar o Brasil, né? Isso, para pensar os problemas brasileiros, para pensar a política, pensar a educação. E olha, eu acho que nós, né, pelas nossas batalhas, né,
desde a BPN, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, etc., a gente vê avanços, né? Mas ainda há um grande distanciamento na prática efetiva da vida das populações negras em relação ao que nós já avançamos de discussão teórica, né? Isso, nos nossos espaços. Então, acho que esse é um desafio enorme que nós temos e acho que isso, se você está coberto de razão nas questões que você coloca. E quero retomar com Givânia agora o que o Renato começou falando quando fala um pouco sobre a sua explanação, Givânia, que é o lugar das mulheres, né? Quero que você fale um pouco mais para nós sobre esse lugar das mulheres, as mulheres quilombolas, as mulheres de um modo geral nessa luta, né, pela sobrevivência, na luta pela vida, pelo direito à vida, em especial as mulheres quilombolas, mulheres negras quilombolas, porque você é de Conceição das Crioulas, né? Uma comunidade quilombola muito forte, marcada pela liderança das mulheres, e queria te ouvir um pouco mais, você não pôde falar mais ali naquele momento, então eu queria te dar essa oportunidade de você discutir conosco, nos ajudar a refletir. Bom, Nilma, quando eu vou me apresentar para as pessoas, que elas ficam lendo o que está lá no Lattes, eu peço para resumir no título que mais me anima, me agradece, que é ser de Conceição das Crioulas, uma terra de mulheres. Eu tenho pensado, Nilma, sobre esse lugar da mulher quilombola frente às lutas e tenho me deparado com algumas questões de releituras que nós precisamos fazer, inclusive entre nós, né? Entre os nossos, já vou usar aqui um termo que a gente é corriqueiro chamar, né? Entre os convertidos, não estou nem falando ainda dos não convertidos, já estou chamando dos convertidos, falando para os convertidos em relação a esse protagonismo das mulheres, que é o seguinte: a gente olha sempre para as mulheres, sempre, por mais evoluído que as nossas análises sejam, elas vão sempre caminhando para lugares, para as mulheres, olhar as mulheres em lugares menores no debate político. E eu tenho visto nessa conversa com as mulheres, sobretudo porque o meu doutorado é sobre isso, mas não só por isso, pela minha vivência mesmo, é que as mulheres, elas fazem muita política nos quilombos. Mas quando a gente vai ver uma descrição sobre quilombos, a gente não encontra essas mulheres tão fortes assim. E quando a gente encontra essas mulheres muito relacionadas aos afazeres domésticos. E que eu não acho que esteja errado. Eu só acho que a gente deixa outras dimensões políticas, de atuação política das mulheres, e a gente perde a oportunidade de falar desse protagonismo político que as mulheres fazem nos quilombos, desses enfrentamentos que as mulheres fazem nos quilombos. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa mexer nessa nossa estrutura, nessa nossa matriz, para a gente tirar da nossa cabeça essa visão colonial do quilombo colonial, assim como das aldeias coloniais, que é aquela visão que o colonizador passou para a gente, que a gente tem dificuldade de nos soltar dela, para a gente entender essas novas dinâmicas e como que essas mulheres atuam hoje, como que elas fazem esses enfrentamentos. Uma outra leitura que eu acho importante trazer aqui para a gente discutir, e você tem muita contribuição nisso, é a ideia de movimento, né? Quando a gente pensa no movimento, a gente está sempre pensando alguma coisa muito, muito organizado, e eu acho que os movimentos, as mulheres, elas se organizam de forma muito diversas, os enfrentamentos são feitos de forma diversa, então eu acho que essa também é uma leitura que a gente precisa fazer nas nossas análises, né? Eu acompanho um grupo agora na minha pesquisa, que é das mulheres que se encontram para celebrar o aniversário das mulheres que aniversariam cada mês. Em tese, isso é uma festa, mas não é.
Isso é muita política e essa é muita organização interna delas, num lugar que aparentemente é uma festa, e é também uma festa, mas é também um fazer político, é um lugar de tomada de decisão, é um lugar de apoio mútuo, é um lugar de cuidado, é um lugar do amor. Então, mas esse amor na política também, entendeu, Nilma? Não é um amor por amor, é um amor também no fazer político, no cuidado com a outra. Então, eu acho que isso tem muita força nos quilombos, e eu acho pouco dito, né, por nós, nas nossas análises. Assim, a gente está sempre procurando as grandes narrativas de movimento e a gente esquece que os movimentos se dão, esse micro, né, não gosto da palavra não, mas vou usar, nessa micro dimensão, ela é o que vai fazer a revolução. Eu não acredito na revolução que um dia vai acordar e nós vamos acordar e todos somos revolucionários e revolucionários. Eu acredito nisso que nós estamos fazendo aqui, nas mudanças que nós podemos provocar nesses espaços, a partir de perspectivas menores, mas que elas vão construindo e constituindo esse tecido social capaz de mudar essa estrutura ainda tão racista, ainda tão patriarcal. E uma coisa que as pessoas me perguntam, que aí às vezes é complexo para responder, em relação assim, mas no quilombo não deve ter racismo, não deve ter machismo. Aí eu fico bem cansada para responder, porque na verdade é outro modelo, é outra imagem estereotipada que a gente tem das comunidades. É como se a gente fosse algo mais parecido com o museu do que com a sociedade que sofreu tantas influências, né, de tantas outras interferências que sofreu e vem sofrendo no cotidiano. Então, eu acho que esse é um trabalho que nós na academia temos que fazer, né, Renata? A gente tem que realmente começar a desnudar esse olhar colonial que ainda impera na grande maioria das análises. Agora, na pandemia, por exemplo, Nilma, eu vi das mais diversas arrumações das mulheres para defender umas às outras. Desde fazer sabão, as mulheres do quilombo de Barranco de São Benedito, no centro de Manaus, Renato, eles moram numa situação que em toda aquela pandemia, toda aquela agonia de Manaus, da pandemia, eles escutavam, eles ligavam para mim, escutando os gritos das pessoas chegando no hospital, correndo com balão de oxigênio, naquele desespero, porque o quilombo é no centro da cidade. As mulheres estavam fazendo sabão para levar para as outras mulheres do quilombo rural, para que elas não viessem, porque elas já estavam vendo o que estava acontecendo no centro de Manaus. Então, olha, isso é uma coisa que a gente não encontra, às vezes, nas nossas escritas, a gente encontra fazendo a comida, fazendo também, mas isso é muita política, isso. Isso eu vejo, quando eu olho uma ação como essa, eu só vejo política, né? Um fazer política permanente, né? Cuidadoso, no sentido mais coletivo da palavra. E, por último, eu queria tocar, Nilma, eu sei que o tempo está acabando, mas eu queria tocar num ponto que o Renato trouxe aqui, que eu acho muito importante dizer, que é o esforço que os movimentos têm feito nessa pandemia em função de não ter um governo que gestione, que gerencie e que coordene as ações no Brasil. Nós tivemos, Renato, nós publicamos uma pesquisa no ano passado, em novembro, e a principal liderança que lidera os discursos institucionais racistas é o presidente da República, seguido de ministros, seguido de procuradores da República, seguido de juízes, seguido de promotores, seguido de presidentes fundacionais. Ou seja, nós estamos num estado, e aí eu chamo as pessoas, Nilma, para dizer duas coisas. Não adianta dizer que não é racista e financiar racismo, porque quem paga o salário de todos eles somos nós. Então, o antirracismo, Nilma, é tão profundo que eu acho que a gente ainda precisa produzir muita informação para as pessoas entenderem o que é o antirracismo. Não é só dizer que vidas negras importam sim, mas eu não posso financiar racismo. E financiar e apoiar a ideia racista é financiar racismo. E o financiamento do racismo é uma coautoria do racismo. Então, não é um antirracismo. Então, eu acho que nós temos que produzir muito antirracismo. E, por fim, dizer que, além do sistema de monitoramento, nós lançamos semana passada, Renato, a segunda edição do vacinômetro. Eu pediria que todos nós que nos assistem, que todas as pessoas que assistem aqui, leia a primeira edição e leia a segunda edição do vacinômetro quilombola. Lá você vai entender como o sistema de saúde como o racismo se materializa,
no sistema de saúde, com um viés ambiental muito forte, né? Não vai dar tempo eu explorar isso aqui, mas a gente pode bater um papo depois sobre isso, mas é muito forte os dados que nós chegamos. Nós chegamos a quase 200 mil pessoas, nós chegamos em mais de 300, em mais de 400 comunidades, em mais de 300 municípios, numa rede nacional, estou dizendo nós, a CONAC, em parceria com duas organizações da sociedade civil, e os dados do vacinômetro são estarrecedores. Então, se a gente tem dúvida de que a pandemia mata mais pessoas negras, é porque é premeditado, como também as balas perdidas, como também outras ações que aparentemente são ingênuas, a gente lê o vacinômetro quilombola, que a gente vai entender que não é bem isso que se diz na grande mídia. Olha, Givânia, eu penso que tudo que você está colocando, que o Renato está colocando também, nos ajuda a compreender, a ampliar, inclusive, a nossa leitura, a nossa reflexão sobre a questão do racismo ambiental. Então, quando nós, é isso que você fala, quando nós reconhecemos a luta das mulheres quilombolas e quando nós reconhecemos os direitos dos povos e comunidades quilombolas e outros povos, né, que têm uma relação mais direta com a dimensão da sustentabilidade dessa terra que nós vivemos, desse país que nós vivemos, nós estamos lutando contra o racismo ambiental, quando nós reconhecemos a ação e o protagonismo desses sujeitos, desses coletivos. E, ao mesmo tempo, quando vemos todo o sofrimento, né, inclusive, como o Renato falou, a negação da existência, que esse capitalismo exacerbado, essa economia predatória, junto com o racismo, junto com a questão do patriarcado, quando nós pensamos na luta das mulheres, e aí pensamos nas mulheres negras, quando nós consideramos tudo isso, é importante também trazer uma reflexão de como isso impacta a existência desse racismo ambiental e a existência desse racismo ambiental alimenta também esses fenômenos. Por isso o antirracismo ele é tão importante. Bom, a gente está caminhando para o fim do nosso programa. Eu achei muito, muito importante as questões que vocês colocaram. A gente tem pouquinho tempo, né, para poder conversar mais um pouco. Então, eu queria que antes das considerações finais, vocês pudessem falar bem rapidinho, aí vai ter que ser bem curtinho mesmo, pelo menos uma ideia que vem na cabeça de vocês quando a gente fala sobre a questão da educação ambiental e o racismo ambiental, né? Então, pelo menos assim, um pensamento, uma questão, quando nós pensamos em a educação ambiental, que hoje se fala muito mais, e inclusive está tendo muitos ataques, né, do contexto hoje político que nós temos reacionário, e a questão do racismo ambiental. O que vocês pensam sobre isso, Renato? Curtinho assim. Sim. Embora o tema é complexo, né? Falar curtinho, né? Você tem uma ideia que vem essa história. Eu acho que é fundamental a gente construir um sentido de educação ambiental que não se separe daquilo que nós chamamos de meio ambiente. Porque isso é uma construção ocidental, uma construção, enfim, datada, né, no tempo histórico, datada no espaço, que exterioriza, né, uma parte daquilo que existe conosco de nós, né, e aí funda essa ideia de natureza, como algo separado de nós, essa dimensão, enfim, essa exacerbação do antropocentrismo, né, que transforma tudo que existe em recurso infinito, infindável. E a gente já está vendo hoje que essas coisas não são infinitas, né? A gente vê tempestade de poeira, né? A gente vê seca, a gente vê falta de água, onde a gente sempre teve um regime hídrico bastante pluvioso. Então, não só essas coisas não são infinitas, né? Mas a gente tem que aprender a respeitar quem se relaciona com essas coisas de outra maneira. Então, acho que para mim, educação ambiental tem que ser uma educação ambiental que não nos separe dessas coisas, que permita que grupos vivam com a natureza, né? Que não só as matrizes hegemônicas, né, respeitem e não vejam a natureza como um fundo infinito de recursos a serem explorados, a serem degradados, né, mas que respeitem também essa pluralidade de formas de existir com esses grupos. E aí o racismo ambiental é um elemento fundamental, porque onde esse modelo é mais predatório,
quem é mais vítima são as populações não brancas, são indígenas, são populações negras. A gente não pode terminar essa atividade sem lembrar, né, de que a gente pega o maior crime ambiental, talvez, né, é o maior feito na história desse país, o desastre de Mariana, né, as populações mais afetadas eram comunidades negras, comunidades de maioria negra, comunidades quilombolas, né, isso não, como diz a Givânia, né, isso não é acidente, isso não é incidente, isso não é à toa. Há intencionalidade por trás dessas coisas, dessas fatalidades. Né? Essas fatalidades são crimes, esses crimes são crimes intencionais, são dolosos e racistas. Ok, Givânia aí, também assim, uma ideia-chave quando pensa em ambiental e racismo ambiental. Tem que ser assim, ó. Tchum. Eu vou pensar, Nilma, não mais na educação ambiental, mas vou pensar na educação no ambiente. Eu queria mudar, inclusive, porque parece que quando a gente está falando de educação ambiental, a gente continua sempre nessa ideia de separar, né, que o Renato tanto colocou aí. Então, eu queria deixar como ideia a gente pensar educação como ambiente, né? Como conhecer ambiente, como conhecer os ambientes. E esses ambientes são plurais, são diversos, eles são baseados nos seus biomas. Então, como que a gente vai poder pensar na educação ambiental se a gente está pensando sempre de um único lugar? Se a gente está pensando, a gente não conhece sequer os nossos biomas, nós entramos... Então, assim, é muita coisa envolvida para falar no tempo curto. Eu queria só pensar essa educação mais fora das caixas, né? Pensada para um pouco mais... não inclusão nesse sentido que já está batido, não, mas é no sentido de olhar para o meio como um espaço que não pertence a uma única matriz, mas que pertence a todo mundo, mas ele também é finito, como já disse Renato. Então, se a educação não se encarregar disso, né, não se encarregar de fazer essa releitura, eu acho pouco provável que a gente vá mudar cabeças, que a gente vá ter gestores melhores do que os que a gente tem agora, entendeu? Porque a gente tem, nós temos, os bons gestores são destruidores, né? Então, não tem como a gente mudar essa realidade tão acirrada e num país tão grande como o nosso e tão diverso, se a gente só olha de um lugar, se a nossa lente é uma única, né? Então, acho que a gente precisa mudar na estrutura, entendeu? Acho que é mexer, Nilma. Para mim, a palavra é mexer na estrutura dos nossos currículos de A a Z. Só isso a gente poderia, então, não é povo da licenciatura, da engenharia ambiental que tem que estudar ambiente, não. Todos nós temos a obrigação de saber. E isso é uma mexida curricular. É uma política curricular que nós não temos. Ok. Gente, olha, muito obrigada. Uma verdadeira aula. Aprendi muito com vocês e tenho certeza de que as pessoas que nos assistem agora e outras pessoas que virão depois, que vão vir a live posteriormente, também vão aprender muito com o programa de hoje. E eu quero agradecer imensamente e deixar esses minutinhos finais para que vocês possam fazer as suas despedidas. Então, vou passar para Renato fazer as suas despedidas, depois Givânia, porque o programa, infelizmente, está terminando, está no finzinho. Renato, então. É uma pena mesmo, porque está tão bom, está tão bom ouvir vocês. Realmente, mas, enfim, agradeço, né, a Nilma, a equipe da Liga Preta, da TVPT, por essa oportunidade de dialogar, de reencontrar vocês, duas referências, duas queridas, duas amigas, né, ouvir Givânia, né, ouvir Givânia é sempre, a gente quer ouvir por horas, né, porque Givânia tem uma trajetória que entrecruza diversas dimensões que a gente almeja em termos de luta. Então, é mesmo uma oportunidade para mim também, muito grande de aprender, de dialogar, de compartilhar coisas também, né? Nossos desafios do antirracismo são muito grandes, né? Então, a gente tem que desconstruir, reconstruir matrizes curriculares na educação, no ensino. Agora eu estou num curso, que é um curso de formação de gestores públicos e gestoras públicas, né, onde a gente também está trazendo a perspectiva da dimensão racial como uma dimensão fundamental. Afinal, a gente tem um histórico de políticas públicas racializadas no nosso país, desde o século XIX, com o branqueamento,
Então, eu agradeço muito por mais essa oportunidade de dialogar e aprender aqui. Um forte abraço para todos e todas que estão nos acompanhando e para vocês dois em especial. Obrigada. Givânia, sua despedida. Nilma, só agradecer mais uma vez a você, a equipe da Liga Preta, dizer que esse é um espaço muito importante, eu acho que é um espaço também nessa linha da disputa, né, que eu gosto tanto de dizer que eu faço ela todos os dias, né, que é a disputa de pensamento, né, do novo jeito de pensar. Então, quero agradecer a você, agradecer o Martins, agradecer a Roseli. E, Renato, é muito bom te encontrar, aprendo sempre com você, com a Nilma. E queria te contar, por último, uma historinha. Esses dias eu fui para uma live e a pessoa foi tentando me descrever e disse assim, e também sei que você é amiga do Renato Emerson. Eu fiquei tão feliz, assim, porque uma das coisas que ela achou foi que eu era amiga do Renato Emerson. Eu achei ótimo. Eu falei isso mesmo, sou amiga do Renato Emerson. É um querido, é um amor. Ai, mas então é isso, Renato. Um beijo para você. Nós traçamos há 2 anos planos para a gente tocar e, infelizmente, a pandemia atrapalhou, mas vai passar e a gente vai tocar nesses projetos que a gente pensou lá no Rio Grande do Norte. Vamos tocar logo, logo, se Deus quiser. Nilma, um beijo. Estamos juntas sempre. Beijo. Muito obrigada, viu, Givânia? Obrigada mais uma vez a vocês dois, Renato e Givânia. Um prazer. As pessoas que nos assistem daqui a 15 dias, tem mais Liga Preta na TVPT. O tema que nós vamos discutir será Infâncias Negras. Acho que é super importante também que a gente faça esse debate. E agradecer aos nossos colegas que fizeram toda a tradução em Libras para nós, agradecer a equipe da TVPT e deixando aqui um grande abraço, saúde para todas, todos e todes e continuem firmes porque nós vamos retomar a nossa democracia. Acreditem nisso. A retomada democrática está em curso. Não podemos desistir. Um grande beijo. Saudação para todo mundo. Saúde. Obrigada e gratidão.